Boa noite pessoal. Aguardando o pessoal entrando aqui. Um momento. Caliane aí já entrando, uma das nossas convidadas. Seja bem-vinda. Só aqui chamando o Valentim. Sejam bem-vindos, pessoal. Vão entrando aí que eu tô aqui disparando a chamada aqui pro pessoal participar com a gente. Se estiverem me ouvindo bem, avisem aí que de tarde a gente teve uns problemas de comunicação. Estão me ouvindo aí? Seja bem-vinda, Alba, Caliane, Miguel. Muito bem, Aline. Show de bola, gente. Hoje a gente vai bater um papo mais científico nesse dia aí de marcha virtual da ciência. Vamos falar um pouco sobre essa pandemia que está afetando todos nós. Comentar aí com a presença aí um cientista de dados, professor de matemática do nosso campus, professor Valentim. E vamos trazer uma experiência também de fora, a nossa ex-aluna Caliane Bezerra, que está hoje estudando nos Estados Unidos, que está epicentro de toda essa crise, né? Então vamos também ouvi-la, ver como é que está a situação por lá e a gente juntos divulga aí a live nos grupos para que a gente comece aí aguardando mais pessoas entrando, a gente começa. Não esqueçam aí de divulgar para a participação do pessoal ficar aí registrada. Essa é a primeira live nesse formato que a gente está fazendo novo, com convidados especiais. São lives temáticas que a gente vai tentar fazer agora todas as terças e quintas. No final dessa a gente vai anunciar inclusive já o convidado aí especial para a próxima semana. A gente anunciando e o tema final. E fica aí até o final que a gente tem isso também com a gente. Vou chamar aqui Valentim. O barulho aí é meu teclado que está bem em cima do telefone. Mas só mais um pedacinho, mais uns 5 minutinhos padrão aí de início de live. Aguarda aí a gente começa, viu pessoal? Não... Tem vivido muitos momentos difíceis hoje na instituição. Hoje sei que aqui na live a gente tem pessoas para além do IFRN. A instituição passando por momentos de crises democráticas aqui, políticas, além da crise da pandemia. Então todos nós estamos trabalhando remoto e nesse cenário de dificuldade que todo o Brasil está vivendo, todo mundo, né? Então não é fácil a gente conviver. Então aí pro pessoal que está entrando agora, avisar que a gente está nesse formato, estreando esse formato a partir de hoje de lives convidadas, certo? Nós hoje bateremos um papo com um professor doutorando em estatística, professor não em estatística, já tô trazendo o tema da graduação dele, mas o professor Tiago Valentim que vai falar com a gente aqui um pouco sobre um estudo que ele tem feito estatístico com a análise dos dados do coronavírus no Brasil, um recorte sobre o cenário epidemiológico nacional, fazer uma comparação aí com o quadro de outros países, a gente fazer algumas reflexões bem importantes. Nessa live começou a ideia da gente começar esse bate-papo primeiro, explicando assim para vocês, né? Eu conversei com Caliane. Caliane foi minha aluna em 2018, 17, eu não recordo aí, já tô esquecendo as datas, e Caliane foi estudar fora nos Estados Unidos, então ela começou a estudar fora na Universidade de Minerva, lá em São Francisco, no Vale do Silício, ano passado, e eu sempre procuro conversar com os meus ex-alunos, perguntar como é que está a situação, e a gente vai sempre lembrando dos alunos que estão nesses lugares de maior caos, né? Os Estados Unidos, como vocês acompanham, está com 1 milhão já de infectados, dados de dias atrás, já deve ter passado, que é um terço de todo o volume de infecção mundial. Então isso já
já traz aí diversas curiosidades nossas, como é que está sendo viver e estudar fora nesse período. Então eu trouxe aqui hoje o professor Tiago, que vai falar dos dados científicos, primeiro para a gente, mostrar um pouco como é que está a curva de crescimento da doença no nosso país, fazer algumas comparações, fazer um recorte com o Nordeste, o nosso estado, Zona Norte, que aqui na nossa região natal está se tornando um grande epicentro, e depois a gente convida a Kaliane para fazer um relato também de como é que está sendo a situação dela lá nos Estados Unidos, como é que isso tem impactado a vida, que semelhanças a gente tem lá e cá, o que é que a gente pode inclusive aprender com a vivência de lá, que já está num nível infelizmente mais avançado, para que a gente se previna do que vai chegar aí. Eu estou tentando aqui chamar Tiago, deixa eu ver se eu consigo. Não sei se ele já está online. Não está aparecendo para mim. Tiago, se você já estiver online, você manda aí o convite também. Parece que Tiago não entrou ainda. Não estou vendo Tiago na sala. Deixa eu tentar acionar ele aqui no particular. Tá aí? Tiago, tenta mandar uma solicitação para mim, porque eu não estou conseguindo lhe encontrar. Vai no início dos comentários, rola os comentários para baixo. Tá travando. Eu não sei se a minha ou a internet de Tiago aí tá dando. Qualquer coisa eu tento começar com Caliane e aí a gente faz. Ah, chegou aqui a de Tiago. Deixa eu ver se eu consigo aceitar. Tá, cara, pronto. Agora eu enviei, Tiago. Acho que deve estar faltando você aí. Carregando. Agora, tá me vendo? Pronto, agora você chegou aí. Tudo bem, rapaz. Seja bem-vindo. Valeu. Obrigado aí pelo aceitar o convite aí de participar. Deixa eu só ajeitar aqui Valeu, agradeço minha muito. câmera. Deixa eu só ajeitar aqui também a posição. Pronto, tranquilo. Bom, Tiago, eu estava aqui já começando a avisar o pessoal, né? A ideia da live é que a gente bata um papo aí sobre o avanço do coronavírus, e aí eu vou trazer primeiro você, que vai trazer dados. Tem feito, né? Você faz. Vou ler aqui a sua apresentação rapidamente, né? Tiago é doutorando em Ciências Climáticas na UFRN, mestre em Matemática, professor nosso do IFRN desde 2010. Ele descreve a paixão dele por ciência de dados desde o início do curso, começo do doutorado, quando começou a pagar a disciplina de métodos estatísticos, foi se apaixonando pela estatística, foi fazer graduação em estatística e desde então estatística parece que é um hobby na vida dele. Então tudo ele pega para fazer análise, né? Então ele tem analisado aí desde o tema do doutorado dele, evidentemente, a parte de evapotranspiração de bioma da Caatinga. Eu posso estar errando, porque falar do doutorado do outro sempre é complicado. E aí tudo, Tiago foi transformando em hobby e gerando análises estatísticas importantes. E surgiu a pandemia, Tiago fez isso aí uma oportunidade também de estar fazendo análise dos dados, criou um blog que a gente vai coloco já já aqui nos comentários para o pessoal acessar e ver os gráficos durante também a fala de Tiago. E aí eu resolvi, quando eu resolvi chamar a Caliane para falar um pouco como é que está a pandemia lá nos Estados Unidos, eu quis chamar também o Tiago para trazer esse panorama aqui nosso. E é nosso primeiro, assim, o primeiro contato, assim, Tiago, acho que já de cara é a gente começar tentando caracterizar como é que está os dados epidemiológicos aqui no Brasil, né? Tentar fazer comparação com o mundo. Com você aí. Ok. Boa noite a todos. Muita gente pode estar
tá se perguntando se, pô, Tiago não é epidemiologista e tá falando da Covid, do novo coronavírus. Então, por que isso, né? É como o professor Edmilson falou, eu trabalho com análise de dados. E você analisando esses dados e com um pouco mais de leitura, você consegue falar muito bem, certo, de qualquer tema, ok? Então, assim, eu estava separando esse bate-papo, né? A gente estava conversando, né, Edmilson? E eu primeiro quero caracterizar qual é o perfil de dados epidemiológicos. Então, o que que acontece? Quando a gente analisa o acumulado de casos, eu vou tentar aqui rapidinho virar a câmera, acho que eu consigo, pronto. Aqui é o... Uhum. Dá para ver, não é isso? Tá, eu coloquei o link também aí quem quiser acompanhar direto pelo site. Exatamente. Esse meu blog, eu já coloquei os dados. Infelizmente, o Ministério da Saúde ainda não colocou os dados de hoje, né? Colocou agora, bem recente, e não disponibilizou o Uhum. arquivo .csv. Então, eu vou trabalhar com Tiago, esses dados. estão só pedindo para tu falar mais perto, que estão falando que o teu áudio tá baixo. Estão só falando aqui nos comentários que teu áudio tá um pouco baixo. Tá. Vou Se eu falar, falar agora tentar assim, tá aumentar o bom? microfone. Assim tá ok, eu acho que melhorou aí. Valeu. Ok, então eu queria trabalhar com os dados, por exemplo, de hoje, né, que o Ministério da Saúde estava esperando eles divulgarem e não Uhum. saiu o arquivo .csv. Então, mas a Sim. gente já tem algumas informações sobre a situação de hoje. Mas no meu blog está até o dia 6 de maio, no caso, no dia de ontem, certo? Então, inicialmente eu vou falar do perfil de dados epidemiológicos, ok? Então, quando a gente tem Uhum. uma epidemia, e nesse caso uma pandemia, o que que acontece? Aqui a gente tem o acumulado de dados. Então, essa é uma fase inicial da epidemia, com poucos casos acumulados. Por exemplo, esse dado aqui que eu peguei é o que está acontecendo na Coreia, que é um exemplo mundial, né, com relação ao Sim. coronavírus, em Uhum. relação a tudo que eles vêm fazendo, como testagem em massa. A partir da testagem em massa, eles identificam quem tá com o vírus ou quem gerou anticorpos do coronavírus. E aí faz todo Uhum. um acompanhamento dos familiares e das pessoas que tiveram próximas dessa pessoa. Então, bem diferente Uhum. do que está acontecendo aqui. Mas, enfim, você tem um início, né, com poucos casos, depois você tem uma fase exponencial de crescimento, e em seguida você tem um Uhum. decrescimento, né, e depois você tem uma fase de controle da doença, ou seja, a fase final Sim. dela. Então, tanto o número Uhum. de casos confirmados quanto o número de óbitos, eles seguem esse padrão, ok? Então, vou para o próximo aqui, porque a gente vai chegar no Brasil já já. Muita gente também se pergunta o porquê de usar a escala logarítmica. Então, aqui é o mesmo Uhum. gráfico anterior, só que na escala logarítmica. E a gente vê isso no ensino médio, né, que quando a gente aplica o logaritmo de uma função exponencial, o resultado é uma reta. Uhum. Por quê? São funções Uhum. inversas, não é isso? Então, o que que acontece? Maravilha. Aqui a gente tem uma fase inicial, com, por exemplo, 10 casos, depois tem um crescimento, ó, com a tendência, por exemplo, de uma reta. Mas aí, qual seria a tendência natural? Ir direto. Só que o que que aconteceu aqui? Uma espécie de saturação. E aí você tem essa quebra Uhum. até essa fase de controle, como eu falei. Com relação aos óbitos diários, também, dados epidemiológicos têm essa característica. Você tem poucos casos no início, depois você tem um pico, que é o que muita gente está falando aqui no Brasil, né? Quando vai ser o pico, quando vai ser esse pico. E aí, Uhum. por exemplo, na Coreia foi mais ou menos no 30º dia, 35º dia. E aí depois você tem uma queda, certo? E aí qual é o grande problema? Países como Singapura, por exemplo, pensaram que já tiveram um pico e aí tiveram um segundo pico que está sendo muito pior. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O difícil é acertar quando tá no pico, né? Exatamente. Então o que que Uhum. acontece? Quando se atinge um pico, a gente ainda tem que ter um cuidado, né? Os governantes têm que ter um cuidado Uhum. para não liberar completamente, certo? As atividades do comércio, por exemplo, volta às aulas, que é muito perigoso, ok? E aí, terminando E no... o que você falou, né, sobre o Brasil, o que está Uhum. acontecendo, né? A letalidade até o dia de ontem era de 6,8. O que é a letalidade? Né? O número de casos, o número de mortes sobre o número de casos confirmados, certo? Lembrando que o Essa é a Brasil linha tem azul. a linha azul são os casos confirmados, que até o dia de ontem era Certo. 125.218. E o número de Uhum. óbitos até o dia de ontem, o acumulado, 8.536. Então, quando você faz essa divisão, né?
e multiplica por 100, a gente encontra Uhum. 6,8%. Hoje, né, Uhum. ontem, se eu não me engano, eu acho que tem aqui no próximo gráfico, tá aqui. Foram 615 óbitos registrados por Covid-19. Hoje, Em 24 610 horas. nas últimas 24 Uhum. horas. Então, o que que acontece? O que que acontece? Esses dados têm uma certa oscilação numa semana. Geralmente Uhum. cai no final de semana, né? Por toda a gente sabe essa questão de transferência de dados, a gente sabe como é isso. Então, o que que acontece? Depois cresce. Aí oscila na semana, cai um pouquinho, depois cresce. Então, a gente está na fase Que é uma queda até ilusória, né? Porque é uma queda do falta de preenchimento de dados, na verdade, né? exatamente, perfeito. Ou seja, É uma queda mascarada, né? sim. Ou seja, os dados, você tem um atraso. Aquele óbito que é registrado, por exemplo, hoje, que foi registrado hoje, por exemplo, pode ter ocorrido na última segunda-feira. Entendi. Então, É complicado. é complicado. Então, por exemplo, imagine que você é um pesquisador, né, da área de estatística, por exemplo, ou na área de Uhum. epidemiologia, e você está trabalhando com dados para fazer modelos. O modelo Uhum. mais assim famoso, o modelo epidemiológico mais famoso que a gente tem aqui, que a gente conhece, é o modelo SUR, que você Uhum. pega os dados de pessoas suscetíveis ao vírus, né? Então você tem que ter uma análise bem subjetiva, você tem que ver como é que está a questão do isolamento, certo? E você também tem a questão Uhum. das pessoas infectadas, porque essas pessoas que estão infectadas, elas vão gerar anticorpos para vão, digamos assim, vão estar livre do vírus durante um período de 1 a 2 anos, por exemplo, é o padrão dos coronavírus. E você tem o dado de Uhum. pessoas recuperadas. E a informação de pessoas recuperadas não é tão boa aqui no Brasil. Então, os modelos começam a ficar comprometidos, Uhum. ok? E aí, Tiago, tentando pelas tuas análises, dá para a gente ter mais ou menos uma noção de que momento a gente está comparado com outros países, por exemplo, o padrão das curvas da gente em relação aos outros. Perfeito. A gente Em nenhum momento desse consegue. bate-papo eu vou fazer inferências. Em nenhum momento eu vou fazer, por exemplo, Uhum. a gente vai no dia, por exemplo, como estão fazendo na UFMG, que eu acho bem legal, mas eu, por exemplo, não tenho competência Uhum. técnica ainda para fazer isso. Mas, por exemplo, a UFMG está avaliando que o pico, né, daqui no Brasil seria no Uhum. final de junho, entre 28 e 29, seguindo o padrão atual. Vale ter essa ressalva, né? Seguindo o padrão atual, tudo pode mudar, Uhum. certo? Então, em relação a outros países, o que que ocorre? Vou colocar aqui a imagem, tá? Então, essa escala aqui está uma escala logarítmica, ok? O Brasil é esse dado aqui de vermelho, certo? Esses gráficos, Uhum. vocês que estão no site, ele é interativo, então você pode mexer que você vai ter os valores, ok? O que que acontece? A gente tem muito medo de ser comparado, por exemplo, com Espanha, né, e Itália, né, que eram os Sim. epicentros da Europa. Então, Espanha e Itália, a Uhum. curva ela já fez já fez essa, como é que se diz? É, essa saturação. Então, já teve o pico. E pode Uhum. ver que, deixa eu colocar só a Itália aqui, por exemplo. A Itália você vem aqui e depois, ó, já tem essa quebra. Então, os dados não Sim. têm essa tendência, por exemplo, de passar direto aqui na reta. Então, você tem Uhum. esses dados aqui tem uma mudança, digamos assim, no ponto de inflexão, você sabe disso, né? Segunda derivada igual a zero. Uhum. Então, a gente analisa isso. E aí, por exemplo, quando eu coloco o Brasil não tem essa tendência de decrescimento. Ela está com a tendência de continuar aumentando. Então, esse é o grande problema. Uhum. Novamente, em nenhum momento a gente tem que comparar a quantidade de óbitos ou casos registrados, aqui eu estou trabalhando com a parte dos óbitos, do Brasil em relação aos outros países, e sim o comportamento da curva. Então, aqui eu não vejo, né, analisando esses dados, já conheço há um bom tempo, eu não vejo indício nenhum de a gente estar já ter atingido o pico e começar a descer. Não, a gente não está assim. Isso é importante ficar claro, né? Porque a gente às vezes pensa que a gente vê, assim, isso é visão de leigo. Se a gente sai na rua quando precisa, a gente vê muito mais gente hoje na rua do que estava aí semanas atrás, né? A sensação é que o povo já está começando a achar que
atingimos o pico, agora já posso voltar ao normal. É, E, assim, aí é análise pura estatística, né? A gente não tá nem não estamos fazendo diferença, mas olhando o comportamento dos dados, dá para ver claramente que não parece ter chegado no pico ainda. Então, é preocupante porque se a gente começar a gente está com esse comportamento de curva tendo feito um isolamento moderado no Brasil, nunca foi, que não teve um isolamento, pelo menos no estado. Algumas cidades brasileiras estão começando agora o fechamento total, né, que eles usam o termo em inglês lockdown, que é até um problema, né, porque a população mais difícil ainda entender os termos em inglês aí, pessoal, mas é o fecha que não tudo, né? consegue acompanhar. Mas é mania do brasileiro também. Sim. E aí é preocupante, e aí fica o alerta também que a gente não está na curva, no pico da curva, a gente tem que manter ainda as políticas de ficar em casa, reforçar, a gente não pode esquecer disso para a gente não acabar contribuindo para o aumento ainda mais dessa situação. Mas, Tiago, aqui no estado, você tem feito, ouvido no seu gráfico, a análise do Brasil e tem trazido aí para o Rio Grande do Norte também, né? Como é que a gente está dentro desse contexto todo? Ok. Brasil. Só um último gráfico aqui do Brasil, só para gente. Aí eu entro no Rio Grande do Norte. Sim. Mas realmente o que você falou é muito importante, porque a grande preocupação que nós temos é do colapso do sistema de saúde. Então, essa é a maior preocupação. Uhum. Então, o que que acontece? Logo no início, acho que 17 de março, né, começou, por exemplo, a gente suspender o calendário acadêmico Aqui no IFRN foi 17 de março. e bateu com o UFRN, né? Inclusive, eu estava na aula de... Estão Então, falando de novo do teu áudio para baixo, vê? é. Estão Então, o que pedindo que de novo. acontece? Eu tenho que imaginar que eu estou na sala de aula, né? Então, vamos lá. Tem que imaginar isso. É. Então, o que que acontece? Olhando para cá, Hum. esse aqui são os gráficos dos óbitos diários. Se você, por exemplo, pegar aqui a Itália teve um pico, por exemplo, de 919 pessoas que morreram em 24 horas. Esses são os dados do Johns Hopkins Uhum. School, né, que no caso é a universidade das mais famosas do mundo, né, no que fala de epidemiologia. Então, o que que acontece? Uhum. O que que acontece? Quando você pega agora e analisa o Brasil, quando você analisa o Brasil, você não tem uma tendência de decrescimento como aconteceu na Itália. Por exemplo, o pico não foi aqui. O pico será que foi aqui? Não sei. Então, o que está acontecendo? A gente Uhum. está com uma tendência de crescimento, ok? E aí, como você falou, né? Em relação ao Rio Grande do Norte, porque é o seguinte, cada estado, cada cidade, inclusive, vai ter a sua curva, né? O Brasil é um país com dimensões continentais, Uhum. então é bem complicado a gente falar, por exemplo, de maneira sintética, né? Somente do Brasil e generalizar Uhum. para todo mundo. Não. Então não dá. Então, com relação ao Rio Grande do Norte, a gente tem o seguinte. Aqui é o panorama nacional, né, do número de óbitos. São Paulo, todo mundo sabe que, pela sua população, é a cidade que Uhum. tem mais, o estado, na verdade, que tem mais óbitos registrados, com mais de 3 mil. Mas quando a gente vai em uma escala proporcional, o que que acontece? Amazonas, né, está morrendo aí mais de 15 pessoas a cada 100 mil habitantes. Isso é muito preocupante. Lá eles já estão na situação, por exemplo, de escolher quem eles vão atender. Então, por exemplo, se tiver um paciente mais jovem, sem comorbidade e um idoso com diabetes, eles vão escolher pelo mais jovem. Então, Uhum. isso é muito complicado. E aí chega na pergunta que você falou, né, sobre o Rio Grande do Norte. Em relação ao Uhum. Nordeste, o Rio Grande do Norte, ele está numa situação, por exemplo, né, aqui são os números de óbitos considerando a escala proporcional. Então a gente tem que Ceará e Pernambuco, né, são o epicentro da pandemia aqui no Nordeste. E o Rio Grande do Norte, por exemplo, se encontra com um dos menores valores, né, com um dos menores taxas, digamos assim, de mortalidade. Porém, a gente sabe Uhum. que no Rio Grande do Norte também a gente tem a situação de óbitos suspeitos. Então, Sim. tem gente que está morrendo Uhum. por síndrome respiratória aguda grave, né? E não Uhum. tá sendo diagnosticado como coronavírus. Então, o que que acontece? O camarada pode ter influenza, pode ter uma pneumonia e não está indo para coronavírus. Ou, por exemplo, o camarada não está sendo diagnosticado.
Então, esses números podem ser muito Uhum. maiores do que o que a gente está vendo, né, com os dados oficiais, ok? E a gente tem, e mesmo a gente não estando em disparada no Nordeste, a gente tem visto um crescimento muito grande da curva de óbito recente aqui, Sim, sim. né? Nos últimos dias a gente deu uma acelerada significativa. E isso que você falou da história dos suspeitos, quem acompanha sempre os boletins da Secretaria, né, Estadual de Saúde, nossa, Saúde Pública, sempre vê o número de suspeitos é muito alto e é muito discrepante até no número de infectados mesmo. É o que prova também que a gente ainda não, no Brasil todo está muito ineficiente, né, a questão de testes. Então a gente não tem ainda uma garantia e a gente acaba indo ali e saindo na rua achando que está tranquilo, porque aqui não está uma situação epidemiológica como o Ceará, por exemplo. Sim, sim. Mas a gente tem Mossoró, por exemplo, que Mossoró está dentro aqui do estado, está numa situação de dificuldade, porque pega ali o contato muito próximo já com o Ceará, né? Perfeito. E muita gente se desloca de um estado, do estado para outro ali naquela fronteira, acaba tendo já sendo. Mossoró foi que teve o primeiro óbito registrado Sim, no estado. Né? E não sei, eu acho que deve ter ainda, os maiores óbitos devem ser de lá sim. ainda. Teve. Um professor de Então 74, é inclusive complicado. da UERN. Sim, foi, professor da UERN, que causou bem comoção aí. Né? Então, É, como você sim, falou da curva, né, aqui do Rio Grande do Norte, eu destaquei ela. Então, a gente tem realmente essa curva não, a gente não tem indício nenhum de, vou fazer aqui com o dedo, fica melhor. A gente não tem indício nenhum sim. de decrescimento, né? Na verdade, essa curva é de acumulado. Então, o que que acontece? A gente espera que ela aumente, depois dê uma quebrada e forma aquele S que eu mostrei com os dados da Coreia. Então, eu não estou vendo indício nenhum Uhum. de decrescimento. E em relação aos óbitos diários, desde o dia, deixa eu ver aqui, 14 de abril, com exceção do dia 1º de maio, né, que foi feriado, né? Então, eu não sei se... Tem um feriado, né? Então, todo dia está Entra morrendo, a discussão. todo dia tá morrendo É. gente aqui no Rio Grande do Norte. Todo dia está morrendo gente. Uhum. E essa tendência está cada vez mais de crescimento e não de declínio. Então, tem que se preocupar muito Uhum. com relação a isso. O LAIS, né, que é o laboratório. Cadê o LAIS? Deixa eu ver só aqui. O LAIS, Eu vi que você traz um gráfico deles também, né? exatamente. O que Eles estão fazendo análise também, né? o LAIS, que é o Laboratório de inovação tecnológica para dados da saúde, né? O que que acontece? É, no laboratório da UFRN. Exatamente, é da UFRN, né? Está recebendo uma verba bem considerável, está fazendo um trabalho muito bom, né? Sob a coordenação do professor Ricardo Inclusive, eles Lavina, estão fazendo, né? né? Inclusive, eles estão fazendo parte do comitê científico também, que tem do estado, do Nordeste, né? Que tem feito essa É. análise dos dados aqui e tal. O Laís já tem uma atuação bem relevante já na área de inovação tecnológica de saúde no Brasil todo, né? Então, o que que acontece? Né? O LAIS está fazendo um monitoramento, por exemplo, de isolamento social, o índice de isolamento social. E algo muito preocupante é que aqui no Nordeste do... Ai, deixa eu colocar aqui. Aqui no Hum. Nordeste, se eu colocar aqui, por exemplo, comportamento social na aba, a gente vai ver que aqui atualmente o Rio Grande do Norte tá em torno de está abaixo de 50%, por exemplo, de isolamento social. E o ideal é de 70%. Então, nós estamos variando em torno de Uhum. 40% de isolamento social. Isso é muito grave, porque muita gente está se confiando nos resultados atuais do coronavírus aqui no Rio Grande do Norte. Só que esse reflexo a gente vai colher lá na frente. Então, esse é o grande problema. Uhum. Hoje, por exemplo, foi divulgado pela Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte que o índice de ocupação dos leitos de UTI é de 42%. Então, esse dado proporcional pode enganar, mas não é esses 58% que estão restando, né, que estão restando, eles não refletem, por Uhum. exemplo, muitos leitos, não. Então, isso é um grande problema. E mais um problema que eu coloquei aqui no portal Legon Data, né, é esse processo Uhum. de interiorização do coronavírus. Então, o que que acontece? Por exemplo, aqui no semiárido, a gente percebe que já tem muita gente. Aqui é a questão da quantidade de mortes. E aqui é a quantidade de casos registrados. Então, o que que acontece? Se o isolamento não continuar, se essas medidas forem relaxadas, esse pessoal do interior, por não terem um sistema de saúde eficiente no interior,
eles vão começar a procurar a capital. E a capital vai estar, por exemplo, em colapso, como a gente já falou. Em relação à Zona E Norte, né, como você falou logo no aqui, início, exatamente, aqui em Natal já está chegando na Zona Norte, o como epicentro, que é a maior população, a zona de maior populacional, né, da cidade. perfeito. Deixa eu só colocar aqui no portal aqui o mapa, né? A gente lembra que na Zona Norte, desculpa, em Natal, os primeiros casos registrados foram aonde? Lagoa Nova, Ponta Negra, Hum, bairros que são mais elitistas, digamos assim, né? Tem um pessoal que tem um poder aquisitivo maior. Mas o que que aconteceu? O que está acontecendo? A Zona Norte, destacada aqui pelo bairro de Potengi, né, do Potengi, que inclusive o IFRN Campus Natal Zona Norte está o situado IFRN está nele, lá. né, no conjunto Santa Uhum. Catarina, tem o maior número de casas, a maior porcentagem de casas aqui em Natal. Atualmente são Que é esse aí mais 11,14%. em vermelho no gráfico. Exatamente. 11,14% dos dados, deixa eu mover o mouse aqui, ó, estão Isso. concentrados no Uhum. Potengi. Então, os primeiros casos aqui, ó, Potengi 11,14, Nossa Senhora da Apresentação 8,29, Pajuçara 7,58. A maioria dessas pessoas, se pegarem coronavírus e tiverem a necessidade de procurar um hospital, tiverem a necessidade de estar em um leito de UTI, né, ou de enfermaria, o que for, eles vão procurar o sistema de saúde público, né? Então, Uhum. isso é muito preocupante. O epicentro atual, o epicentro de Natal, né, está sendo na Zona Norte. Isso aí reforça o motivo pelo qual a gente está com as atividades suspensas no IF desde o dia 17, né? Muitas vezes a gente fica impaciente, as pessoas mandam mensagem perguntando quando é que vai voltar. Não... A questão é que a gente avalia muito isso, né? A gente parou aí um mês e meio, não fiquei doente, eu já posso voltar. Mas não é assim. Não é assim. Agora que é o momento, né? Na verdade, imagina como estaria esta curva se a gente não tivesse nesse fechamento de escolas aí desde o dia 17, quando a gente, 17, 18, 19, por aí, que começou também o Estado. Acho que, se não me engano, só o Estado já afeta 1 milhão de estudantes aqui Sim, sim. na região, que já dá aí um impacto significativo. E não é só isso, é deslocamento do estudante, do servidor, que vai pegar transporte público, ou que vai sair. E isso vai gerando uma bola de neve de contaminação. Né? Tem muitos vídeos na internet que mostram como é que o vírus se propaga. E o isolamento tem a função principalmente de evitar que lote os leitos de UTI, né? É uma doença que é complicada por isso, né? Então é complicado. A gente não Tiago, tem como se defender. Desculpa, Denilson. hum, A gente não tem como se defender do vírus como a gente tem como se defender, por exemplo, da influenza, né? A gripe. A sim, gente tem a vacina, nós podemos nos vacinar e a gente já fica imune, né? Mas com o é, coronavírus, nós não temos vacina, não temos tratamento. A única defesa que a gente tem a fazer é se isolando. Isolamento social, ficar em uhum, casa, na medida do possível, caso necessário, para reabastecer a questão uhum, dos alimentos, buscar produtos necessários, farmácia, e aí você sai, por exemplo, com a sua máscara. Eu estou aqui com a minha. Então é muito importante a todos gente nós, fazer isso. uhum, E uhum. outra questão é Eu isso. usar, Na situação de hoje, por exemplo, vamos supor que uma pessoa defenda que a gente volte até as aulas. Hoje temos espaço hum, físico para distanciar os alunos, por exemplo, de 1,5 m a 2 metros em todas as direções? infelizmente não, né? Hoje a gente tem por exemplo, Zona Norte, 1.400 alunos, né? Como a gente vai em espaço de 12 salas de aula, não tem condições. Exatamente. Então, Zona Norte é Zona Norte, né? Porque se for Zona Norte Sim, toda, sim. é bem maior do que isso. Não, Tiago, aqui chegou muitas mensagens elogiando aí sua apresentação, elogiando os gráficos. Teve uma pessoa aqui que perguntou, eu acho que você não tem, mas fica também a nível de sugestão, se você tem feito análise também dos curados. Se você já pensou em fazer, como é que, É, dos números que estão, como é que... qual é o grande problema? Pode Muita falar. gente fala isso, né? Ah, a imprensa só divulga o caos, só divulga o número de mortos, Hum, mas isso também, eles estão divulgando a informação. Mas o grande problema de uhum, pacientes recuperados é que nós não temos esses dados, né? Por exemplo, o Ministério uhum, da Saúde,
ele divulga, faz a série temporal de casos da questão de pessoas dos casos confirmados, né, do acumulado, dos óbitos, mas nós não temos a série temporal dos casos recuperados. Então, o que eu falei no início da live, né, inclusive, é que isso dificulta, por exemplo, os modelos. E aí a gente, por exemplo, chega naquele absurdo que a imprensa veiculou bastante, né, criticando aquela projeção da Secretaria de Saúde dos 11 mil mortos. Mas qual o problema? É que nós temos ali, não era uma previsão, era um cenário. Foram apresentados 3 cenários e foi colocado apenas um, né, pela imprensa assim, em geral, e aí choveu críticas. Então, basicamente, aquele absurdo, um dos motivos foi justamente a questão da péssima qualidade dos dados. Nós temos muita subnotificação, nós não estamos testando em massa. Até os óbitos também estão sendo subnotificados. E aí, qual é o problema? Quanto mais a quantidade de óbitos aumenta, o sistema de saúde colapsa, e aí o que acontece? Você também não vai registrar óbito. Então, esses dados aí vão ser perdidos. E é complicado. Maravilha, Tiago. Eu aí agradeço aí a apresentação, muito elogiada. Fica público aí, pessoal, os gráficos aí, pessoal acompanhar. Lembrando que é um blog, certo, Tiago? Sempre que possível, não sei se semanalmente tu estás conseguindo fazer, como? Estás liberando o boletim? Semanalmente, no máximo 12 em 12 dias, por aí. Semanalmente ou quinzenalmente aí ele tem conseguido liberar aí essas análises, então é muito bom a gente ter acesso a essas informações, porque é ciência que vai salvar, vai nos tirar dessa crise que a gente está vivendo. Então, Tiago, eu agradeço aí, agora convido você a continuar aí com a gente, que agora a gente vai chamar Caliane. Tem várias pessoas aqui dando parabéns aí a você, acompanhando, presença aí, dando elogios. Muito bom, viu? Agradeço muito. A gente vai chamar aqui, vou desconectar aqui para chamar. Diga aí, pode falar. Antes que você desconecte, né? Eu agradeço pela oportunidade, né? Você está fazendo um trabalho muito bom, professor Ademilson. E, assim, o seu diálogo com os professores, né? Era algo que a gente nem pensava, assim, em outras gestões. E agora a gente está tendo esse contato com os alunos. Então, parabéns. E eu desejo uma ótima continuidade aí dos 4 anos, né, como diretor-geral, e vai ser excelente. Obrigado mais uma vez e agradeço a todos os elogios. Eu que agradeço aí a disponibilidade de participar. Eu já estava querendo fazer isso aí com você faz tempo, para a gente divulgar esses dados. Depois a gente pode até marcar outros momentos, o pessoal gostou bastante aí, para fazer uma atualização. O cenário é dinâmico, né? Beleza. Então a gente faz outra roda de conversa. Obrigado, Tiago. Fica aí com a gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Chamar aqui Caliane. Valeu. Caliane, se tiver online, já vai mandando o convite aí pra gente. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho Caliane. Aqui, achei. Enquanto Caliane vai entrando, pessoal, Caliane foi, como eu expliquei no início, foi ex-aluna minha do curso de informática para a internet. E ano passado ela foi estudar nos Estados Unidos, na Universidade de Minerva. Minerva School. Ela vai falar um pouco da trajetória dela e chamei Caliane para essa conversa. E Caliane, primeiro que ela acabou que caiu nesse contexto de pandemia, estudando fora, então ela vai trazer para a gente a vivência de um brasileiro, né, morando fora, no epicentro da epidemia, para que a gente até consiga comparar aí os cenários que o Tiago falou, a gente vai poder ver como é que está a situação nos Estados Unidos e aí tentar fazer algumas comparações. Eu também lhe mandei o convite, Caliane, estou esperando, mas não chegou ainda. Deixa eu cancelar e mandar de novo. Deixa eu tentar de novo. Vou mandar novamente. Ver se agora você recebe. Pronto. Tá com a câmera virada só. Sim. Pronto. Que bom vê-la novamente, Caliane. Quanto tempo. Verdade. Olá a todos. Muito obrigada
por esse convite para participar da live, principalmente no momento tão intenso que estamos vivendo agora, né? E eu acho que fazer algo assim para conscientizar as pessoas é muito importante. Obrigada por ter me convidado. Kaliane, antes de começar, se puder fazer como é que você foi bater nos Estados Unidos aí para o pessoal entender a tua história, aí a gente começa a falar do coronavírus. Tá E bom. aí, pessoal, já mandando coraçãozinho aí para você no chat, tá fazendo sucesso. Ok. A trajetória para estudar fora na minha vida foi um pouco, digamos que conturbada. Logo quando eu entrei no IF, eu vi diversas atividades e oportunidades que eu poderia estar fazendo lá. E eu queria praticamente abraçar o mundo com as pernas. Eu queria fazer tudo que eu via pela frente. E uma vez, teve um ex-aluno do IFRN, o Alex, que também está estudando fora. Ele foi no IFRN dar uma palestra sobre como estudar fora. E naquele exato momento, eu estava no terceiro ano do ensino médio. E eu pensei, peraí, se ele conseguiu, talvez eu consiga. Então eu comecei a pesquisar mais sobre isso, pesquisei também sobre organizações que poderiam estar me ajudando. E aí, no quarto ano do ensino médio, eu acabei conseguindo também participar de um desses programas que me ajudaram a escolher as universidades, que me presentearam com uma mentora. A mentora era até do MIT. E aí, com o tempo, naquele período, eu estava muito indecisa se eu ia ou não estudar fora, porque é uma coisa fora da realidade, né? Tipo, eu não conhecia ninguém antes que tinha passado por esse motivo, por algo assim. Na verdade, eu só tinha saído do país pela primeira vez com um dos projetos do IFRN, então era tudo muito novo e eu estava muito insegura. E aí, depois que eu terminei o IF, eu decidi tirar um gap year, que é um ano sabático. Nesse ano sabático, aí eu me esforcei ainda mais para fazer as provas e testes padronizados que as universidades oferecem. E eu tinha uma outra mentora que era dessa mesma universidade que eu estou estudando agora. E ela me mostrou que essa universidade que eu estou estudando, ela é bem revolucionária, digamos assim. E eu vou até falar, no decorrer da apresentação, o quanto a gente foi afetado pelo coronavírus por causa do modelo da universidade. E então, eu apliquei, acabei passando nessa primeira opção que eu queria, e aqui eu estou, finalmente, nos Estados Unidos, em São Francisco, que foi um dos grandes epicentros no início da crise aqui dos Estados Unidos. Tá exatamente no epicentro, né? Os Estados Unidos hoje tá o país com o maior número de casos, né, do mundo. Então a primeira pergunta já é essa, assim, qual foi o impacto, assim, vocês estão nos Estados Unidos, quando surgiu, eu sei que a gente já conversou um pouco, a sua universidade tem uma realidade diferente, que deu para você lidar com a situação, mas o impacto de viver nos Estados Unidos, né, morando fora nesse período, quando a pandemia surgiu. Aí depois você faz um paralelo com a universidade. Sim, claro. Aqui onde eu estou, em São Francisco, é uma área muito turística, onde várias pessoas passam por aqui todos os dias. É até engraçado, porque agora nas ruas não tem tanta gente assim. Mas, tipo, todos os casos que começaram a surgir por meio de fevereiro aqui. E aí começaram a lançar ordens, tipo, não pode eventos de mais de 100 pessoas, não pode ter aglomeração de pessoas em certos lugares. Empresas foram fechando. Aqui também é um centro de tecnologia, digamos assim, que é onde está próximo do Vale do Silício e tudo mais. Então, grandes empresas como Twitter, GitHub, Uber, Salesforce, tá tudo aqui. Eu atravesso a rua e consigo chegar lá. Mas eu não vou fazer isso porque estamos com a ordem de ficar em casa. Agora não. Exato. Então, quando tudo começou aqui, eu recebi informações sobre outras universidades também que estavam passando por essa situação, porque a universidade, escolas em geral, é um ambiente perfeito para a contaminação das pessoas, porque em universidades aqui, tipo Stanford ou coisa do tipo, eles têm aulas que são praticamente palestras, então os alunos são um do lado do outro juntinho para assistir a aula. E isso seria bem preocupante se chegasse a ter casos nas universidades. Então, as universidades pensaram em liberar os alunos para voltarem para suas casas. E com isso, eles puderam... eles têm acesso à internet, né? E também a computadores. Então, eles
ter aulas online através do aplicativo Zoom. E eu, inclusive, falei com uma amiga minha que era de Stanford, e ela falou que as aulas estavam sendo online, mas eram optativas. Você tinha aula ou não, se você quisesse. E no final, para receber sua nota, você faria apenas um trabalho. Aqui na minha universidade, é algo completamente diferente. A minha universidade, ela pensa num modelo diferente. No caso, as aulas, elas são virtuais. Nós temos aulas de 17 alunos, mais ou menos, por classe. As turmas são pequenas e todos os alunos têm que participar das aulas e tudo mais, que é o sistema dele de aprendizado. E para isso, o efeito que o coronavírus teve na gente foi basicamente quase nulo na questão acadêmica, onde as aulas continuaram... Esse formato já era antes, né? Já era antes. Não se adaptou, é diferente. Exato. Então, a gente não teve tanta dificuldade na questão acadêmica, mas tivemos dificuldade em outras coisas, como saúde mental, ou então, simplesmente, o seu país está fechando as fronteiras e você tem que voltar para casa o quanto antes possível. Isso aconteceu com alguns alunos da minha turma, alunos que eram da Índia, alunos que eram da Ucrânia, tiveram que voltar para os seus países, comprar o ticket hoje para viajar amanhã de manhã. Então, foi uma loucura, assim, a gente se acostumar com tudo. Eu continuo aqui em São Francisco por questão pessoal e também porque eu consegui um estágio aqui na universidade, mas mesmo assim nós sempre levamos em consideração o distanciamento social, a utilização de máscaras, lavar as mãos sempre, porque todas essas coisas são medidas preventivas para que o vírus não acabe contaminando muitas pessoas. Mas como é que tá aí São Francisco nesse cenário? Assim, será que já tá perto? Alguma previsão? Como é que tá o cenário? Você consegue acompanhar a curva dos Estados Unidos e de São Francisco em particular nesse contexto? Sim. Aqui nos Estados Unidos a situação está bem crítica, né? Já passamos mais de 1 milhão de casos, temos 1.250.000 casos atualmente. A Califórnia, ela tem, deixa eu só checar aqui. A Califórnia, ela tem cerca de 60.000 casos e São Francisco, ele está localizado, é uma cidade localizada na Baía de São Francisco, de São Francisco, praticamente. É como se fosse Grande Natal, onde as cidades ao redor, juntas, formam a Bay Area. E aqui, na Bay Area, a gente tem 9.000 casos e 350 mortes. Mas aqui em São Francisco, a gente está experienciando também o stay at home, que é praticamente uma quarentena. A gente só está autorizado a sair de casa para ir na farmácia ou então comprar alimentos, mas também, se você quiser respirar um ar fresco ou uma coisa do tipo, você pode passear nos parques com seus cachorros e tudo mais, mantendo o distanciamento. Só que quando você olha nas ruas, dá para perceber que tem muita gente que pensa, nunca nem caminhou na vida, e fala, agora é o momento que eu vou caminhar. Então, as pessoas estão respeitando, mas, de certa forma, não tanto. A curva aqui da Bay Area e de São Francisco, ela está se estabilizando, digamos assim. No caso, podemos ver que a quarentena está dando certo. Está funcionando. Outro ponto que eu gostaria de levar em consideração é que aqui foi muito fácil para se estabelecer, para que as pessoas trabalhassem em casa. Porque, como eu disse, a tecnologia aqui é um lugar que tem muitas pessoas que trabalham na área de tecnologia, então foi muito mais fácil eles migrarem. Né? Isso. Foi muito mais fácil migrar. São Francisco, Então foi muito mais fácil migrar do office, do prédio que eles estavam, para suas casas. Outra coisa também que é muito interessante aqui, a gente pode ter atendimento médico online. Então, se você está se sentindo mal ou alguma coisa, não precisa sair, dá para ter o atendimento médico em casa, porque indo para os hospitais, você está sendo um alvo suscetível para acabar adquirindo o coronavírus. Outro ponto que eu gostaria de falar também é que São Francisco, Washington e Nova York, no início da pandemia, aqui nos Estados Unidos,
eram os principais pontos que tinham o maior número de pessoas infectadas e o maior número de pessoas morrendo. Só que, com o passar do tempo, São Francisco acabou não tendo tantos casos. Por quê? Porque foi tomada a decisão de ficar em casa o quanto antes. Eu acho que quando tinha 14 casos aqui em São Francisco, já começaram a todo mundo ficar em casa, a migrar do trabalho para trabalhar em casa. Então, isso ajudou bastante. Infelizmente, em Nova York não foi o caso. Do isolamento, né? Reforça a importância do isolamento social, que o pessoal aí não, às vezes não entende, né? Exato. Outro problema, outro problema que eu acabei vendo recentemente é que não tem esse problema no Brasil sobre subnotificação. Aqui nos Estados Unidos, em todos os países vai ter essa subnotificação, é claro. Mas aqui em São Francisco nós temos meio que pit stops, uma paradinha onde você pode fazer os testes rápidos. E são preferencialmente para as pessoas que estão demonstrando sintomas e até para pessoas da área da saúde que são expostas diariamente a essa situação. Só que, infelizmente, aqui nós temos a possibilidade de fazer 5.800 testes por dia. E apenas 500 estão sendo feitos testes por dia, na média. Então, isso me preocupa. Porque, tipo, várias pessoas poderiam simplesmente ir lá e testar para o coronavírus, mas acabam não indo. Não sei explicar o motivo. Aqui a realidade do Brasil é diferente. A realidade a gente não tem nem os testes disponíveis para as pessoas que querem, né? Infelizmente. É uma tristeza. Mas já falando assim dessa diferença dos países, aqui no Brasil a gente tem assim, a gente está começando a ter, demorou a ter, mas começaram a ter auxílios financeiros, bem ainda curtos e ainda complicado, a distribuição está gerando até problemas dos bancos. Como é que está sendo o apoio do governo aí nos Estados Unidos, do que você consegue acompanhar, logicamente, para essa pandemia? Bem, aqui nos Estados Unidos também existe um sistema do governo para dar dinheiro para as pessoas que ganham menos de $12.000 por ano. E eles estão dando $1.200 para cada adulto e $500 para cada criança da família. Aí no Brasil eu realmente percebi que muitas pessoas estão fazendo filas e aglomerações para conseguirem pegar o dinheiro. Mas aqui nos Estados Unidos o sistema é diferente. Se você tiver preenchido o seu imposto de renda, você automaticamente vai receber a quantia na sua conta. Aí se você não tiver preenchido o imposto de renda e nem tiver uma conta no banco, você pode se inscrever no site e receber um cheque por correio. Então, com aquela quantia. Então, realmente aqui a situação é um pouquinho diferente aí do Brasil. E eu acho que é muito importante o governo poder providenciar um auxílio para as pessoas, porque muita gente, mas muita gente está perdendo os empregos. Não tem, é incrível, você anda na rua, grandes lojas, grandes empresas, todas fechadas. Mais de meses. Kaliane, infelizmente nosso tempo está chegando ao final. O pessoal aqui também, muitos elogios. Foi muito bom ouvir tua experiência, foi muito bom revê-la, né? Kaliane foi uma excelente aluna. É uma excelente aluna, porque foi minha excelente aluna, mas hoje está sendo excelente aluna de outros professores, são alunos que a gente deixa marcado. Vários professores aqui, seus, passaram por aqui babando, deixando aqui parabéns e orgulho, né? Sua família também aqui presente, acompanhando, amigos, gente, todo mundo. E a gente deseja aí boa sorte superar essa pandemia, né? Parabéns aí pela carreira de sucesso que você está iniciando, que vá muito longe. Desejamos sucesso. Deixar aí espaço aí para suas considerações finais antes da gente fazer o encerramento. Fica aí com você. Pois é, muito obrigada por ter me convidado. Eu também admiro muito a instituição, o IFRN, e os profissionais que trabalham nela. Eu acho que eu não teria virado o que eu sou hoje se não fosse pelo IFRN, de fato. Lá eu consegui várias oportunidades e eu conheci pessoas incríveis como você, que sempre me ajudaram e foram ótimos professores. E eu só tenho admiração e eu só tenho a agradecer também por essa oportunidade de estar falando aqui. Se vocês quiserem mais informações sobre São Francisco, sobre os Estados Unidos, podem falar comigo, que eu estarei disponível sempre para ajudar alguém que me ajudou sempre.
Pronto, Caliana, obrigado. Aí, se cuida, fica em casa sempre que puder e vamos falando. Obrigado aqui. Vou desconectar aqui para dar uns informes final, agradecer o pessoal, mas fica aí com a gente no encerramento. Obrigado. Bom, gente, estamos chegando ao final aí dessa nossa primeira live. Agradecer vocês que ficaram aqui até o final. Agradeço os meus convidados aí que a gente pôde bater esse papo importante. Adorei a conversa hoje com o Valentim, com o Caliane. Deu para a gente ter uma noção tanto do cenário alarmante de outros países, comparar com o Brasil, ver uma realidade diferente da nossa, mas parecida em muitos aspectos, que é de Caliane lá nos Estados Unidos, e comparar aí com o que a gente tem vivido, ver na prática, como São Francisco, que o isolamento social iniciando cedo surtiu um efeito, mas que ainda causou, evidentemente, impactos. Agradecer pessoal que acompanhou. Esse é um novo formato de lives aí que a gente tem feito. Aproveitar aí quem ficou até o final, como eu disse, a gente está fazendo uma programação de lives semanais. Né? Essa foi a primeira, vai ser toda terça-feira às 7 horas da noite e toda quinta. Na terça-feira que vem a gente vai discutir desigualdades educacionais nesse período de crises políticas e pandemia. Né? A convidada vai ser a advogada Aline Juliette, que tem feito uma atuação bem atuante aí nas mídias sociais. Ela vai vir falar um pouco sobre a consequência desse momento que a gente tem vivido. E aí a gente vai fazer reflexões mais profundas até da pandemia, a crise política que se instala no país, na instituição, qual isso impacta nos diferentes níveis sociais e impactos educacionais. Então, convido já vocês a terça-feira que vem, às 19 horas, aqui no nosso perfil. A partir de amanhã a gente começa a divulgação para a gente participar e quinta também tem outro momento, a gente vai compartilhando. Agradeço o pessoal aí que ficou até o final. Abraço aí, estou vendo várias pessoas do campus e fora do FRN, pessoas externas da instituição. Muito obrigado. A live vai ficar disponível nos stories aí por 24 horas para quem quiser acompanhar e assistir, rever alguma parte, não viu toda. Os dados do professor Ricardo Valentim tá no link, a gente vai colocar também nos stories lá. Podem acessar, ver os gráficos, acompanhar, saber que o Thiago aí a cada 15 dias está disponibilizando. E lembrar sempre, fique em casa, se precisar sair, use máscara e vamos vencer essa pandemia. Valeu, gente, abraço em todos. Até mais.